Olá, sou o professor Augusto Manzano e nessa 32ª aula vamos comentar sobre relações entre conjuntos do ponto de vista matemático sendo aplicado dentro do contexto computacional. Nesta aula, vou abordar com você os temas pertinência, união, intersecção, diferença e igualdade. Pertinência. A pertinência, ou também chamada inclusão, ela ocorre quando o dado elemento faz parte de certo conjunto. Neste caso, disse que o elemento pertence ao conjunto. Caso contrário, disse que o elemento não pertence a esse conjunto. Considere então a função membro, que estabelece uma relação de pertinência ou não. Então vejamos o código em português funcional. Note que esse código chamado membro recebe um número, passa então uma lista e vai verificar se o número informado está dentro dessa lista. Se o número estiver dentro dessa lista, ele retorna verdadeiro, se não retorna falso. Eventualmente, se você fornecer logo de cara uma função com um número e uma lista vazia, retorna falso. Essa é mais uma função recursiva, então em algum momento da recursão, a segunda linha, que é o encerramento da ação, que é o aterramento da operação, ocorrerá. Na terceira linha, nós temos ali um número e uma lista válida de x até x, então se o número que eu informei for igual à cabeça da lista no momento, retorna verdadeiro, se não passa para o próximo elemento, que é o elemento aplicado do número sobre a cauda da lista. Observe na sequência o código escrito na linguagem ROP, e antes de colocar esse código em operação, vamos ver como ele funciona internamente na memória. Nesse mapa eu já estou mostrando aqui diretamente, não mais passo a passo. Se eu executar a função membro com o valor 3 para uma lista 1, 2, 3, o retorno é verdadeiro. Observe na tabela cada linha mostrando cada etapa da ação dessa função para esta condição 3 com lista 1, 2 e 3. Veja também um efeito onde eu não localizo o determinado valor dentro da lista. Então veja agora que eu estou colocando o número 4 dentro da lista 1, 2 e 3. E o retorno passa a ser então falso. Perceba que se o valor está dentro da lista, a função é encerrada na linha então verdadeiro. Mas se não tiver, tem que buscar a segunda linha, o aterramento da função. Vamos agora colocar este evento em operação dentro do ambiente ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função membro e vamos colocar membro em operação. Então, membro, eu quero verificar se 3 está dentro da lista 1, 2 e 3. Acionando Enter vai dizer que é verdadeiro porque 3 existe nessa lista. Mas se eu executar membro 4 na lista 1, 2 e 3, ele vai retornar falso. Agora veja que se eu escrever o membro, por exemplo, 4 na lista 1, 2, 3 e 4, o resultado é verdadeiro. Vejamos agora sobre união. A união entre conjuntos ela é a junção de seus elementos em um só conjunto a partir de algumas considerações que são bastante importantes. Primeiro, se ambos os conjuntos são vazios, o retorno será um conjunto vazio. Segundo, caso um dos conjuntos seja vazio, o retorno será exatamente o conjunto que contém elementos. Terceiro, se os conjuntos possuírem, não importando a ordem de disposição, elementos repetitivos, será retornado apenas um elemento do conjunto. Para realizar a operação de união é necessário a definição de 4 funções auxiliares, além de outra existente que devem realizar: junção dos elementos de duas listas em um só conjunto, eliminar a existência de valores que sejam repetidos e classificar de forma crescente os elementos existentes. A função junção mescla os elementos de duas listas em um só conjunto. Vamos ver o seu código em linguagem ROP e vamos ver como é que o mapeamento dessa função ocorre dentro da memória. Observe nesse quadro que eu coloquei aqui a junção das listas 1, 2 e 3 e a lista 4 e 5. Então vai formar a lista 1, 2, 3, 4 e 5 ao final. Observe em cada linha como a ação recursiva é aplicada sobre essa função. Vejamos então a função sendo aplicada dentro do ambiente ROP. A partir do ambiente ROP, vamos escrever o código da função junção. Vamos realizar um teste executando aqui a junção da lista 1, 2 e 3 com a lista 4 e 5.
Veja que o resultado é 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer um outro teste, onde eu tenho as listas 1, 2 e 3 e a lista 3, 4 e 5. Vamos ver o resultado. Veja que agora eu tenho na lista 1, 2, 3, 3, 4 e 5. Por isso que tem que tirar o valor que é repetido. Isso vai ser feito com uma outra função. A função único evita valores que sejam repetidos dentro de uma lista. Então agora a gente vai aplicar essa função que vai retirar valores que estejam repetidos dentro de uma lista. Observe que a função único utiliza a função membro ali no se para fazer a sua ação, para fazer a sua validação. Veja o código escrito na linguagem ROP e observe também como isto funciona dentro da memória. Note que aqui eu estou usando ali um exemplo de único com o valor 1, 1, 2, 2 e 3, e aí tem a descrição passo a passo do que ocorre a cada momento que um valor é encontrado. Observe que se o membro existe, então eu chamo o próximo elemento. Se o membro não está presente na lista, naquela lista na cauda existente, então ele pega esse valor e cria uma nova lista. Vamos ver esta função em operação. No ambiente ROP, escreva então o código da função único e vamos fazer o teste aqui com único, a lista formada por 1, 1, 2, 2 e 3. Veja que a lista ficou 1, 2 e 3. Vamos aproveitar esse momento e fazer o teste daquela junção de 1, 2, 3, 3, 4 e 5 e ver como é que fica o seu resultado. Então aqui ó, único, vou chamar aqui a junção, vou usar uma função dentro de outra função, vou passar aqui os valores 1, 2 e 3 e vamos colocar também os valores 3, 4 e 5. Fechando aqui o ponto e vírgula, vamos acionar Enter. Observe que a operação gerou um erro de sintaxe. Qual foi o erro? Esse é um erro bastante comum. Eu não fechei um dos parênteses. Observe que do lado esquerdo eu abro um parênteses, depois do único, abro um segundo parênteses depois de junção e fecho do lado direito apenas um parênteses, que foi o parênteses de junção. Faltou fechar o parênteses de único. Então vamos ali, ó, único, vamos abrir o parênteses, colocar a junção, vou abrir o parênteses, agora vou escrever a lista 1, 2, 3, vou fechar a lista, vou colocar também a lista 3, 4 e 5, vou fechar o parênteses, foi aqui que eu coloquei esse ponto e vírgula, então vou tirar o ponto e vírgula, vou colocar o parênteses, fecho o ponto e vírgula e o Enter, e agora eu tenho a resposta 1, 2, 3, 4 e 5. Falta muito pouco para nós criarmos a nossa função chamada união. Vamos agora, o próximo passo, definir uma função que vai efetuar a classificação dos elementos da lista, porque a união prevê que os elementos, não importa a ordem, estejam classificados. Para realizar a classificação, nós vamos fazer isso em duas etapas. A função classifica vai precisar de uma função auxiliar chamada insira. Essa função insira vai inserir um elemento dentro da lista numa posição já pré-classificada. Observe que a função insira passa um número para uma lista, retornando o resultado dessa lista, e se o número for menor ou igual a x, ou seja, o número é menor ou igual que a cabeça, esse número é posicionado antes da cabeça. Então ali no então n, construtor x, construtor cauda. Então eu coloco o n já antecipadamente à frente de x. Caso contrário, eu mantenho o x, que é o senão, mantenho o x e pego a próxima posição do número em relação à cauda. O código em linguagem ROP segue o mesmo padrão e veja o comportamento desse código na memória. Então, se você pegar agora esse código e fizer manualmente, você vai chegar num teste parecido com esta tabela. Vamos agora pegar a função insira escrita em ROP e colocá-la em execução dentro do ambiente. A partir do ambiente ROP, vamos escrever então a função insira e vamos fazer aqui um pequeno teste de insira o valor 4 na lista 1, 2 e 3. E vamos ver o resultado. Agora o valor é 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer um outro teste. Insira o valor 3 em uma lista com os elementos 4, 1 e 2. Vejamos o resultado, e a lista é 3, 4, 1 e 2. Observe que a função insira não classifica, ela coloca o elemento classificado a partir da cabeça em uma determinada posição.
Veja que o 3 foi colocado à frente do 4, mas os demais valores não, porque a função não efetua novamente essa verificação. Quem vai fazer a classificação, colocar em ordem crescente, é a próxima função que vai usar a função insira como base de operação. Então vamos ver isso. A função classifica, ela efetiva a ação de classificação crescente dos valores que estão presentes numa lista. Então você fornece uma lista, ela volta uma lista. Se a lista é vazia, ela retorna vazia. Veja que classifica pega uma lista e faz a inserção do elemento X, que é a cabeça da lista, na classificação da cauda. Então isso cria o efeito de reorganização dos dados em ordem crescente. Observe o código escrito na linguagem ROP, que será testado daqui a pouco, e observe o comportamento da função classifica dentro da memória. Observe que estou colocando aí classifica 4, 3, 2 e 1, e o resultado final será 1, 2, 3 e 4. Vejamos então esse código em operação. A partir do ambiente ROP, escreva então o código da função classifica e vamos fazer o teste. Vamos classificar a lista 4, 3, 2 e 1, e vamos ver se sai 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer um outro teste mais curioso. Vamos colocar aqui 3, 1, 2 e, por exemplo, 4. E vamos ver se sai 1, 2, 3 e 4. Saiu 1, 2, 3 e 4. Então não importa a disposição dos elementos dentro da função, ela efetua efetivamente a classificação. É muito importante neste momento que você faça todas essas funções que estou apresentando até aqui, que você faça a execução delas passo a passo, como eu mostrei, por exemplo, nas correções de alguns exercícios e também algumas aulas nos slides, os slides com a animação do comportamento interno na memória. É interessante que você pegue cada uma dessas funções desta aula, que eu não estou fazendo esta ação, e coloque esta operação no papel. Faça manualmente, vê se você consegue executar e chegar nesse final, porque este é um exercício que vai auxiliar no desenvolvimento da visão lógica funcional que você precisa para alcançar voos maiores do que esse que eu estou mostrando. Então é necessário que você pratique, que você desenvolva cada um desses exercícios manualmente, como eu demonstrei em aulas anteriores. No próximo passo, vamos então agora fazer a função de união. E a função de união ela é muito simples. Ela vai pegar a junção de A e B, vai extrair o valor único dessa junção e vai fazer a classificação dessa junção. Então ela apenas é uma interface que vai trabalhar aí integrada com as funções classifica, único e junção. Observe o seu código na linguagem ROP e veja que essa ação é muito simples. Ela efetua a junção, extrai o único e classifica. Vamos ver então o código da função união sendo executado na linguagem ROP. Dentro do ambiente ROP, vamos escrever então o código da função união e vamos agora fazer a união de duas listas, da lista 3, 2 e 1 com a lista 3, 4 e 5. Observe que a primeira lista está em ordem inversa da ordem que nós desejamos. Acionando Enter, você tem então o resultado como 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu tenho a função de união de conjuntos definida em memória, podendo ser usada aí a qualquer momento. Vamos agora ver o efeito da intersecção. A intersecção tem por finalidade identificar os elementos comuns existentes que se repetem entre dois conjuntos. Quando dois conjuntos não apresentam elementos em comum, disse que o resultado da intersecção é um conjunto vazio, ou seja, são conjuntos disjuntos. Veja a função intersecção. Essa versão da intersecção eu estou usando o membro, mas eu consigo escrever função intersecção sem usar este artifício. Essa não é a única solução para o problema, para a proposta. Existem várias maneiras de eu resolver o mesmo problema. Eu estou trabalhando aqui com uma que vem sendo construída para quem está iniciando a sua jornada no desenvolvimento da programação funcional. Depois é interessante você iniciar a sua jornada de tentar escrever as mesmas funções de maneiras diferentes. Observe então o código da função em ROP e vamos ver como essa função se comporta dentro da memória. Observe aqui no mapeamento que eu tenho então a intersecção dos valores 1, 2 e 3 com 2, 3 e 4 e o retorno é 2 e 3 que são os valores que se repetem. Veja no passo a passo
como cada operação, cada linha, cada ação dessa função é executada. Vamos colocá-la em andamento no ambiente para vermos se o resultado da intersecção 1, 2, 3, 2, 3 e 4 é realmente 2 e 3. No ambiente ROP, escreva o código da função intersecção e vamos ao teste intersecção das listas 1, 2 e 3 com a lista 2, 3 e 4. Acionando Enter, temos então o resultado como 2 e 3 esperado. Vejamos agora o cálculo da diferença entre dois conjuntos. A diferença entre conjuntos refere-se aos valores que estão no primeiro conjunto, mas não aparecem no segundo conjunto ou vice-versa. Isso indica que os elementos presentes em um conjunto não fazem parte do outro conjunto, formando a diferença entre esses conjuntos. Vejamos. O código da função diferença recebe duas listas, devolve uma lista e verifica o seguinte: se a segunda lista é vazia, volta a primeira lista, se a primeira lista é vazia, volta a lista vazia. E a operação utiliza também a função membro para verificar se determinado elemento existe dentro de outra lista. Se o membro de A e B for verdadeiro, passa para o próximo elemento, se não, mantém o elemento, formando a lista com os elementos da diferença. Observe na sequência o código da linguagem ROP, é exatamente a mesma estrutura definida em português funcional, e vejamos seu comportamento na memória. Observe então que a diferença dos conjuntos 1, 2, 3, 2, 3 e 4 é o elemento número 1 neste exemplo. Observe cada uma das etapas na tabela e vamos colocar a função diferença em execução. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função diferença e vamos colocá-la em operação. Então, diferença da lista 1, 2 e 3 com a lista 2, 3 e 4. Acionando Enter e o retorno é exatamente o elemento número 1, que é o elemento de diferença em relação à primeira com a segunda lista. Vamos ver agora a relação de igualdade entre conjuntos. A igualdade de conjuntos ocorre como verdadeira quando dois ou mais conjuntos possuem elementos idênticos, não necessariamente na mesma ordem de disposição. Quando os conjuntos comparados não são iguais, ou seja, não possuem elementos idênticos, diz-se que são conjuntos diferentes. É importante salientar que a definição matemática para a igualdade não pode ser diretamente aplicada na computação, pois, por exemplo, a relação 1, 2 e 3 igual a 1, 2 e 3 é verdadeira no computador, mas se eu escrever 1, 2 e 3 igual a 3, 2 e 1, isso é falsa no computador. Então a gente precisa ter um cuidado com relação a essa característica operacional efetuada por computadores. Isto posto, é fundamental criar uma função auxiliar que verifique se um conjunto está contido em outro conjunto. Para esta ação, use a função sublista, que devolve como resposta um valor falso ou verdadeiro. Observe então o código aqui em português funcional da função sublista. Veja que se as duas listas forem vazias, volta verdadeiro. Se a primeira lista for vazia, a segunda não volta verdadeiro, mas retorna falso se a segunda lista for vazia e a primeira não. As duas listas tendo conteúdo, vai ser feita a verificação do membro, se aquele conteúdo está dentro da outra lista. Se esta condição for verdadeira, a ação da sublista é reaplicada sobre a cauda em relação à lista B e, caso contrário, retorna o resultado como falso. Veja o código na linguagem ROP e vamos ver o comportamento desta ação na memória. Observe então que ao se eu executar sublista 1, 2 com a lista 1, 2 e 3, o resultado é verdadeiro. Veja também aí a descrição passo a passo. E vamos ver então a operação da função sublista dentro do ambiente ROP. Dentro do ambiente ROP, vamos escrever o código da função sublista e colocá-la em operação. Para testá-la, vamos usar sublista e vamos definir a lista 1 e 2 com a lista 1, 2 e 3. E vamos ver se o resultado é verdadeiro, se a lista 1 e 2 está dentro de 1, 2 e 3. Ok, é verdadeiro. A lista 1 e 2 está dentro da lista 1, 2 e 3.
Vamos ver agora a situação em que uma lista não está dentro da outra lista. Veja, por exemplo, se eu fizer o teste agora com a lista 1 e 5 dentro da lista 1, 2 e 3, o retorno é falso. Vamos voltar ao ambiente Hope e fazer esse teste. Para realizar esse teste, lá sublista, vamos abrir aqui a lista com os valores 1 e 5 e ver se esses valores estão dentro da lista 1, 2 e 3. E veja que o resultado é falso. A partir da função anterior, tem-se a base para realizar a operação da função igualdade. Então veja que agora basta que eu coloque ali na segunda linha de igualdade. Se a sublista de A e B for verdadeira e a sublista de A e B for verdadeira, elas são iguais, e aí teremos o retorno da função igualdade como valor verdadeiro, caso contrário, como valor falso. Observe o código escrito na linguagem Hope e vamos ver esse código definido no mapeamento de memória. Veja que aqui eu coloco, por exemplo, igualdade de 1, 2 e 3 com 3, 2 e 1 e vai retornar verdadeiro. Vejamos então. No ambiente Hope vamos escrever a função igualdade e vamos então fazer aqui o teste da igualdade das listas 1, 2 e 3 e 3, 2 e 1. Acionando Enter, eu tenho então que é uma condição verdadeira, não importa se a ordem dos valores, que esse é o conceito matemático sendo ajustado para o conceito computacional. Agora vamos considerar uma situação onde a igualdade retorna falso. Então veja aqui, se eu colocar as listas 1, 3 e 4 com a lista 3, 2 e 1, eu terei uma resposta falso. Então vamos ver esta ocorrência no ambiente. Nesse momento, se eu chamar aqui igualdade das listas 1, 3 e 4 com a lista 3, 3, 2 e 1, eu terei o resultado como falso. É importante essa aula salvar aqui o conteúdo, porque foi uma aula bastante intensa. Aula 32, ponto e vírgula e Enter. Em especial, esta aula foi um pouco diferente das outras aulas. Nessa aula eu fiz uma dinâmica um pouco mais direta, direcionada propositalmente, porque agora nós estamos numa fase onde o raciocínio abstrato da aplicação funcional deve ser executado por você. Então eu volto a repetir. Pegue os exercícios desta aula, escreva-os num papel e faça detalhadamente, manualmente, o teste de mesa. Vá aplicando os valores e executando manualmente, como eu demonstrei em outras aulas em lousa e também nos slides. Para a realização dessa aula eu usei o modelo Matrix do site fppt.com e o próprio ambiente Hope para os testes desta aula. Obrigado por sua participação. Até a próxima aula.